Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13. Motivos da resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Estas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimentos da vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia, a quem diz ao seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privação para se libertar, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e, depois de se quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, é como uma coisa que se deve merecer. Quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda com o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra, e de recomeçai vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto, mas quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a brevidade, e se diz: esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu
pelas dores que o faz avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar as dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que pela inveja, ciúme e ambição se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. E para os esclarecimentos da leitura, nós estamos aqui com os nossos amigos facilitadores, o João Balbi e a Gisele Eleutério. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos e um bom estudo. Tanto eu quanto a nossa irmã, nossa companheira Gisele, nos sentimos muito honrados com os internautas que estão nos ouvindo e assistindo. Hoje nós vamos fazer uma explanação a respeito do que Jesus colocou para nós no seu discurso maravilhoso, que é o Sermão da Montanha. Nós estamos contando com a colaboração da nossa companheira, para que possamos juntos levarmos a vocês um entendimento melhor. Nós estamos, nesse instante, colocando para vocês que, antes do estudo, eu gostaria de fazer um preâmbulo sobre o estudo que nós vamos fazermos. E eu vou ler o seguinte: antes de refletirmos sobre o entendimento desses itens, gostaríamos de fazer um apontamento muito importante. Em João 15,15, disse Jesus: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu estou colocando esse preâmbulo aqui porque a gente sabe, nós os espíritas, que só depois que foi editada essa obra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós passamos a entender realmente o que Jesus colocou para nós. Antes, eu pessoalmente, já sou muito responsável, porque eu já nasci num lar espírita. Antes de conhecer essa obra, né, a gente estudava o Novo Testamento, eu achava aquilo uma coisa inverossímil, não tinha lógica. O que eles tratavam Jesus como um milagreiro, e não um missionário que veio nos dar um roteiro de vida. Então, por isso que eu estou colocando aqui para vocês esse preâmbulo, porque é muito importante que a gente saiba que só depois que a doutrina espírita editou esse compêndio maravilhoso, que é o Evangelho de acordo com o Espiritismo, é que realmente as pessoas que têm uma razão de entendimento é que poderão realmente alcançar, né, os estudos e o que Jesus quis colocar para nós. Eu continuo. Com isso, o mestre declara aos seus seguidores, os apóstolos, claro, que sua principal missão seria tornar os conhecimentos espirituais conhecidos para todos. É isso que o João colocou ali, que ouviu de Jesus. Os evangelhos nos dão conta de 4 sermões proferidos pelo mestre. E o primeiro deles é o Sermão da Montanha, do qual faz parte os itens 12 e 13 do capítulo 5º, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos comentar. Relatam-nos os Espíritos que Jesus, no cimo de um monte, onde se encontravam seus discípulos e enorme multidão, legou-nos um maravilhoso discurso no qual revela-nos
com uma antevisão de 2000 anos, os conhecimentos que em 1857, através do insigne Allan Kardec, nossa doutrina, que veio nos esclarecer a importância dos conhecimentos espirituais contidos nos evangelhos, pois neles são encontradas as soluções para todos os problemas que angustiam o gênero humano, desde os mais simples aos mais complexos. Também sabemos que seus ensinamentos, ocorridos em época que praticamente não existia meio de comunicação, agravado pelo fato do mestre não ter escrito seus ensinamentos, e a linguagem do Novo Testamento é inacessível para a grande maioria, por isso torna-se necessário que os temas abordados pelo mestre sejam esclarecidos à luz do Espiritismo. Doutrina consoladora, que vem no momento propício, dar cumprimento às promessas sobre o advento do Espírito de verdade, cujo objetivo é iluminar os horizontes do mundo, restabelecendo os ensinamentos evangélicos em seus verdadeiros fundamentos. Então, eu quis fazer esse preâmbulo exatamente para que nós tenhamos uma visão mais clara do estudo que vamos fazer. Eu vou passar agora para a nossa companheira Gisele. Boa noite a todos, os internautas que nos acompanham. É um prazer estar aqui compondo a mesa com o Sr. João Baldo. São as alegrias que a doutrina espírita nos fornece, nos dá, né? É um prazer e uma grande responsabilidade, visto ser um homem que, na vida toda, né, discutiu e tem trabalhado na doutrina espírita. Mas o tema que, primeira coisa que o Sr. João Baldo fala, e que eu acho extremamente importante, é a questão do entendimento. Todas as vezes que a gente adentra uma casa espírita, ou que a gente pega um livro espírita, ou que a gente faz, de fato, uma oração, que a gente roga a espiritualidade ou o entendimento. É muito difícil, requer muita cautela, né? E cautela nas interpretações, e que a gente tenha maturidade, e que a espiritualidade nos auxilie, de fato, a entender essa doutrina espírita tão maravilhosa. O tema que a gente está trabalhando é a continuidade ao capítulo, ao livro ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, né? E nos itens 12 e 13. E fala exatamente das bem-aventuranças. Quando a gente estuda as bem-aventuranças, como o Sr. João Baldo acabou de falar, o Sermão da Montanha, né, é extremamente importante, a gente vê que, na verdade, ele é um compêndio de ideais, de normas, de como proceder, para que a gente, de fato, alcance esse processo evolutivo rumo a essa perfeição relativa. Quando a gente vai estudar as bem-aventuranças, a gente vai ver que bem-aventurados são aqueles felizes, são os livres. E todas as vezes que a gente estuda bem-aventurança, a gente vai ver que ela funciona em dois momentos. Ela tem uma condição e ela tem um resultado. Ela tem uma condição e ela tem uma recompensa. Então, bem-aventurados os aflitos. Isso é uma condição, né? Bem-aventurados os aflitos. Por quê? Serão consolados, que é a recompensa, que é o resultado dessa condição. Então, todas as bem-aventuranças, quando a gente vai ver todas, elas funcionam nessas duas circunstâncias. Tem uma condição a ser seguida para que a gente, de fato, tenha um resultado. É extremamente a gente pensar nisso, porque quando a bem-aventurança propõe uma condição, é uma forma de proceder. Né, Sr. João? É uma forma de proceder, é uma forma de se conduzir nesse processo evolutivo para que a gente, de fato, tenha a recompensa. A bem-aventurança dos aflitos, ela vem logo em seguida dos humildes. Então, a primeira delas é bem-aventurados os humildes. A segunda, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o 12 e o 13, os itens 12 e o 13, ele vai falar exatamente da necessidade que a gente tem de resignar em função do sofrimento atual, entender que ele é um processo educativo, pedagógico, visto os erros cometidos no passado, né?
Então, bem-aventurados os aflitos, quer dizer, bem-aventurado aqueles que têm a oportunidade de quitar os seus débitos. Então, se a gente fizer um raciocínio linear e contínuo, a gente vai ver que, se nós sofremos hoje, isso se deve, de acordo com Kardec, a duas situações. Ou a dívidas de vidas passadas, erros, opções tomadas de forma incorretas no passado, ou nessa atual vida, né? E aí o processo é contínuo. O que acontece? Nós sofremos hoje em função de dívidas e débitos de vidas passadas, mas como nós ainda somos imperfeitos e vivemos no mundo de provas e expiações, nós continuamos errando, né? Se a gente continua errando, a gente está fazendo mais dívidas para o futuro, que é o que a Ana leu no início. Ela leu o texto, né, na íntegra, que fala exatamente como se a gente fosse lá pagar uma dívida, mas a gente se comprometesse novamente com novos débitos. E é esse que é o processo, né? A gente vai consertando de um lado, mas vai errando de outro, né? Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, a gente está se referindo a bem-aventurados os felizes que podem, de fato, quitar suas dívidas. E aí a gente tem que conseguir entender que essa dívida, né, que vai se instalar como sofrimento na atual existência, ela é uma oportunidade pedagógica de consertar os erros passados, como eu disse, né, uma função pedagógica. Então, a gente tem que pensar que ela tem um propósito. Então, se eu sofro, a gente não tem que fazer a pergunta por que eu? Por que eu? Por que minha família? Né? Por que o Brasil? Por que o planeta atual? Né? Se a gente for pensar nessa pandemia que está aí hoje, por quê? A gente não tem que perguntar por quê. A gente tem que perguntar qual o propósito desse sofrimento. Qual o propósito dessa dor? Né? Como a gente esquece o nosso plano reencarnatório, porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente chega com muita culpa, querendo redimir de muita coisa, e a gente faz planos de fato muito maiores do que a gente consegue cumprir aqui. Então, quando a gente chega nessa atual existência, no presente, a gente acaba não conseguindo entender o porquê do sofrimento, né? Então, nós, como diz o João Baldo no início, se a gente tem o entendimento colocado por João, se a gente tem a humildade de buscar esse entendimento e solicitar a espiritualidade que nos auxilie no entendimento, nós vamos conseguir fazer a pergunta certa: qual o propósito desse sofrimento? Como que eu, através desse sofrimento, eu posso melhorar, eu posso me reeducar, eu posso me transformar? E aí a nossa dificuldade, porque aí são duas coisas ao mesmo tempo, eu estou redimindo problemas anteriores, erros anteriores, né? Eu sou livre, então, em função do meu livre-arbítrio, eu fiz opções que não foram muito adequadas, e aí hoje eu estou sofrendo em função disso, mas eu continuo também fazendo opções erradas, porque nós ainda erramos pela intolerância, pela inveja, pelo ciúme, pela impaciência, pela intolerância, por uma série de dificuldades que nós ainda temos, pelo caráter de imperfeição que nós somos. E o que nós temos que tomar cuidado é vigiar, orar o tempo todo, para que, de fato, a gente consiga consertar o que a gente já errou e que a gente erre o mínimo possível para que o nosso futuro, nas próximas reencarnações, seja um futuro com menos dívidas. Não é isso, Sr. João? A colocação que a nossa companheira Gisele colocou é realmente o que acontece com a humanidade inteira, não só conosco, né? Porque se a gente for pensar bem, raciocinar, refletir, a nossa vida é como se fosse uma contabilidade. Débito, crédito e saldo. Como nós sabemos que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, igual a nossa companheira colocou, então é preciso que a gente entenda o propósito da nossa vida. E é isso, uma das principais
atitudes que o espírito tem que tomar, ele tem que entender como que ele deve viver. E isso o Espiritismo nos explica. Entretanto, como não existe nada de graça, entre aspas, no universo, não é isso? Tudo tem a lei do mérito. É preciso que nós saiamos da ociosidade, da preguiça, e começamos a procurar realmente aquilo que vem de encontro às nossas necessidades. O Jesus, né, igual eu coloquei anteriormente aqui, as nossas doutrinas irmãs mais ortodoxas, elas colocaram no Novo Testamento, né, Jesus era quase um milagreiro, né, uma pessoa que veio para fazer cura, mas não é esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus foi exatamente ensinar um roteiro que nós não conhecíamos e não estamos conhecendo até hoje, que a verdadeira vida da gente é a vida espiritual. Então, nós estamos ainda muito sedentos de matéria. Ao invés de usar a razão, nós estamos usando o instinto como fôssemos irracionais ainda, né, animais. Então, é preciso que a gente volte a nossa atenção para as coisas espirituais. A nossa irmã colocou essa pandemia que está havendo no planeta inteiro. Eu tive reflexionando com meus botões lá em casa, falei, isso, como tudo tem um propósito, igual a Gisele colocou muito bem, parece-me que isso aí é um puxão de orelhas, uma reprimenda que está vindo para a gente sair desse roteiro materialista e procurar um pouco a verdadeira vida nossa, que é a vida espiritual, né, Gisele? O Sr. João Baldo falou de uma coisa extremamente importante, que eu acho que é relevante a gente pontuar, que é a questão da passividade, né? Quando a gente fala de resignação, muitas vezes nos dá a impressão, o significado da palavra, que é só submissão, que eu me submeta a uma vontade divina, de uma forma passiva. Foi Deus que quis, foi a espiritualidade que quis, o meu plano reencarnatório é esse, né? E muitas vezes, ou outras pessoas chamam isso de destino, ele se submete à vontade de Deus passivamente, né? Como se ele não fosse o autor da sua história evolutiva. Então, a gente tem que entender a submissão da resignação. Quando nós estamos resignados, a gente tem que entender que a resignação, ela tem que estar vinculada a uma confiança, a confiança no propósito divino. E essa confiança no propósito divino, eu vou me submeter a um propósito divino. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa passiva. Eu tenho que ser uma pessoa ativa, sujeito, para que eu possa, de fato, pagar minhas dívidas e evitar o máximo possível de dívidas para o futuro. Então, quando a gente fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente tem que entender o seguinte: se eu estou sofrendo, eu tenho que ter clareza e o entendimento que o Sr. João Baldo falou no início, a aceitação, mas eu tenho que entender que eu sou o sujeito dessa história. Se eu estou sofrendo, eu sou o sujeito que, pelo meu livre-arbítrio, chegou a esse ponto de sofrimento. Porque dá a impressão que quando a gente fala assim, eu estou resignado, dá a impressão assim, se eu estou resignado, então eu cruzo os braços e de forma passiva eu vou aceitar a vontade divina. E não é isso, né? A gente sabe que a espiritualidade amiga, o Jesus Consolador e essa misericórdia toda, ela nos ampara para que a gente seja sujeito, para que a gente seja ativo, para que a gente tome conta do nosso processo evolutivo. Então, são duas palavrinhas que estão juntas, que é a resiliência e a resignação. Eu tenho que estar resignado porque eu tenho que entender que isso tem um propósito, né? E eu tenho que ter resiliência, que é a capacidade de me manter firme, apesar das diversidades que me aparecem, né? Então, toda vez que a gente fala de resiliência, a gente tem a história do bambu chinês, né? Que ele dobra e não quebra, né? Assim?
E para a gente dobrar e não quebrar, a gente tem que ter o quê? Que o bambu tem? Boa raiz, né? E qual que é a raiz que nos sustenta na nossa fé, na nossa crença na doutrina espírita? O entendimento, o conhecimento e principalmente a confiança nesse propósito divino. Então, se eu tenho uma raiz muito enraigada através da minha fé, da minha confiança e do meu conhecimento, eu vou entender que esses abalos que vão acontecer ao longo da minha vida, essas aflições que vão acontecendo ao longo da minha vida, elas têm um propósito. E eu não vou quebrar, né? O bambu não vai se quebrar, desde que eu me fortaleça nessas raízes. Então, é importante o que o Sr. João Baldo falou da questão da passividade. Nós somos, sim, resignados, mas isso que não quer dizer que nós sejamos passivos nesse processo. Né, Sr. João? É verdade. Uma coisa importante que nós todos temos que nos ater é o seguinte: sem o conhecimento, fica difícil da gente seguir tudo que a nossa companheira Gisele colocou. Toda a sabedoria, entendeu, está contida nos evangelhos. Entretanto, você tem que trabalhar, né, sair da passividade, da ociosidade, e começar a ser ativo e entender realmente o propósito da nossa vida, da nossa existência. Senão fica muito difícil. Nós ficamos aí 1857 anos, entendeu? Sem ter um roteiro realmente que satisfaça, né, o intelecto do homem dos séculos atuais, né? Senão fica difícil. Hoje a gente não estou querendo atacar doutrina nenhuma, mas o Espiritismo veio tirar assim uma venda dos nossos olhos, né? Para a gente realmente enxergar o propósito do nosso nascimento aqui, do nosso desencarne, entendeu? A nossa ida para o mundo espiritual. Então, se a pessoa não procurar isso, fica muito difícil dele realmente realizar todos os propósitos que estão contidos em todas as doutrinas, inclusive no Espiritismo. Não adianta nada ficar aqui ouvindo palestra todo dia e não entender o que o palestrista colocou, e ainda mais importante a gente colocar aquilo em prática, né, Gisele? Uma questão importante, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, é que pode dar um entendimento que, se é bem-aventurado o sofrimento, então eu me torno vítima, né? E a gente vê que tem muitas pessoas que sofrem de fato nessa atual existência, que não conseguem sair desse lugar de vitimados, né? E se ele não sai do lugar de vitimado, o que acontece? Ele se coloca nesse lugar de passivo, de submisso a uma autoridade, que aí ele vai falar que é uma autoridade da espiritualidade, né, uma autoridade, assim, alguém veio e impôs a mim esse sofrimento, como se tivesse o sofrimento, alguém, né, se a gente pensa num pai tão misericordioso, numa espiritualidade tão amiga, como é que a gente poderia pensar num pai que inflige um sofrimento enorme em um e em outro não, né? Inflige uma pobreza extrema em um e uma riqueza em outro, tanto sofrimento em um e em outro não. Então a gente sabe que pela nossa confiança na misericórdia e no amor divino, nós sabemos que Ele nos ama igualmente. Então essas diferenças no sofrimento, uns sofrerem mais ou menos, terem mais aflições ou menos nessa atual existência, isso não é do Pai, isso é nosso, né? Na verdade, se nós estamos sofrendo muito agora, a gente tem que parar e pensar no meu comportamento, pensar que esse sofrimento, ele advém de erros passados, que eu não vou saber, porque a gente não tem lembrança das vidas passadas, mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade frente a essa aflição, frente a esse sofrimento. Porque se a gente se colocar no lugar de vítima, a gente não vai conseguir caminhar. E muitas vezes, o que acontece? A gente vê muitos deficientes graves, deficientes físicos, por exemplo,
que entram no mundo da criminalidade, pensando, eu já sofro tanto, né? Então, assim, de alguma forma, eu vou ter que ter um lucro desse sofrimento. E aí, o que a gente pensa, né? Eu trabalhei em Betim, uma época, antigamente o pessoal falava leprosário, né? O leprosário de Betim, Santa Isabel. O que acontecia? Tinha um paciente com hanseníase que ficava na Praça da CEMIG. Ele era bem tratado, super bem cuidado, a equipe tratava ele super bem, ele ficava bem, mas o que ele fazia? Ele largava o tratamento e ia para a Praça da CEMIG, deixar as feridas abertas para que as pessoas tivessem dó, se colocar no lugar de vítima. Aí ele voltava depois de um tempo com muitas lesões, já quase infectado tudo, e aí a gente sempre conversava com ele, mas por que ficar nesse lugar de pedir esmolas, de deixar as feridas abertas, né? Se você está sendo tratado, mas ele não conseguia, ele tinha uma revolta muito grande por ser ranceniano, e para que ele pudesse de alguma forma ter lucro com esse sofrimento, ele, ao invés de trabalhar, ele preferia pedir esmolas e mostrar as chagas dele para a sociedade naquele lugar de vítima. Então, não tem, né, por mais que a equipe trabalhasse com ele, ele não conseguia se responsabilizar pelo tratamento e pelas possibilidades de vida além da doença que ele teria. Então, a gente vê isso muito. A gente vê que tem pessoas que não têm doenças, tem pessoas que são doentes. Ela se coloca, eu sou doente, então por isso eu não posso trabalhar, por isso eu não posso auxiliar em determinadas coisas. E é o que Ana leu no texto para a gente. Fica como se todas as vezes que eu fosse lá tentar pagar minha dívida, na verdade eu estou criando mais em função da minha resistência em aceitar essa aflição atual e entender o propósito dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente seja sujeito, para que a gente seja ativo, para que a gente tenha, sim, o entendimento que toda a nossa aflição, todo o nosso sofrimento, ele tem um propósito e que eu, enquanto espírito imortal, eu sou responsável por ele. Né? Exatamente isso, sabe, Gisele? Quando você contou o caso aí do hanseníano, eu também morei muitos anos lá em Betim e como o tratamento lá no sanatório é muito grande, né? Muitas pessoas, a gente ficou conhecendo vários internados lá do sanatório, sabe? Então, eu me mudei aqui para Divinópolis e estava construindo uma casinha para mim aqui, e minha família. Então, passou o hanseníano com um rapaz, pedindo esmola, qualquer coisa ele receberia, sabe? Aí eu falei, a esmola que eu vou dar para esse moço é o seguinte, para esse senhor, é conversar com ele. Aí eu convidei ele para entrar, falei com ele, seu filho não é hanseníano, mas você está colocando num caminho igual ao seu. Falei, você está pai do seu filho, você não é pai dele. O único parentesco que existe na humanidade é irmão. Aqui até eu li aqui que Jesus chama todos de irmãos, porque eu, por exemplo, estou pai dos meus filhos, os filhos estão, né, nessa condição também. Então, nós temos que ter uma visão mais universalista, não é isso? De que a gente está aqui realmente para cumprir um mandado, ao qual nós temos que procurar seguir o mais retamente possível, para que as nossas dívidas, igual você colocou muito bem aí, não estacionem nem aumentem, né? Muitas pessoas, essa resignação aí é a pessoa aceitar, né, aquela condição que ela está nela, para que ela possa sair dessa situação, certo? O que a gente precisa entender é que é um processo dinâmico, né? Um processo contínuo. Como eu falei, a gente continua errando,
né? E a ideia é que a gente erre o mínimo possível para que a gente possa, de fato, né? Nós estamos aí vivendo um momento, nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, mas nós, enquanto espíritas, acreditamos que nós estamos rumo a um mundo de regeneração, né? E enquanto mundo de provas e expiações, nós sabemos que as aflições, elas são muito constantes ainda em nossas vidas, né? Algumas pessoas de uma forma mais grave, de uma forma mais profunda, essa aflição, esse sofrimento, outros de uma forma mais tranquila, mas todos, sem exceção, se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós ainda continuamos a viver aflições, né? E o propósito é que a gente consiga, de fato, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, se a gente for pensar na frase bem-aventurados os aflitos, fica uma coisa parecendo até masoquista, assim, como bem-aventurados os aflitos, né? Como que uma aflição, como que um sofrimento pode ser bom, né? Mas se a gente consegue fazer esse raciocínio mais longo e contínuo das nossas sucessivas vidas, aí sim a gente vai conseguir entender que esse sofrimento, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque sabem que podem quitar as suas dívidas anteriores. Se a gente acredita, como grande parte da população que é materialista, ou mesmo outras religiões que não professam a questão da imortalidade da alma, que a vida inicia e termina, né? Muitas pessoas nessa única existência, fica muito difícil entender mesmo, né? Como que numa única existência pessoas sofram muito tempo e outras pessoas não. Aí assim, a gente pensaria, que pai é esse? Que bondade, que misericórdia de pai é esse que faz com que uns sofram tantos e outros não? E aí eles respondem assim, é a vontade divina, né? Coitado, vontade divina, né? Se a gente fosse pensar que o pai fosse tão cruel dessa forma, que infligisse tanta aflição e sofrimento para uns e para outros não. Mas se a gente pensa no contínuo dos nossos princípios doutrinários, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, que o nosso mundo é um mundo espiritual, a nossa casa é um mundo espiritual, aí sim a gente consegue entender de fato essa bem-aventurança. Aí sim, bem-aventurados os aflitos passa a ter sentido, né? Porque a gente sabe que tem um contínuo que vem se seguindo, e se é bem-aventurado, por quê? Porque dessa forma, com essa aflição atual, eu sou capaz de quitar débitos e dívidas, né, que eu fui acumulando ao longo da vida, das vidas anteriores, em função de uma série de dificuldades, de erros sucessivos que foram acontecendo. A gente pensando bem, quando a gente tem um entendimento, igual nós que somos espíritas, sem modéstia nenhuma, a gente vê que quando se trata, por exemplo, aflição, quando a gente tem esse entendimento, a gente vê que aquilo ali é uma ferramenta. É uma ferramenta que foi nos oferecida para nós quitarmos débitos anteriores e não errar mais, e não ter mais dívida. Não é isso? Mas para isso, igual você colocou, nós temos que ter um entendimento que essa vida aqui é uma coisa provisória, não é uma coisa definitiva. Não é isso? Nós fomos, durante milênios já, condicionados a acreditar só nas coisas materiais. Então fica difícil mesmo, tem hora que eu fico, puxa, uma coisa tão lógica, né? A gente acreditar no mundo espiritual, que tanto sofrimento que está aí, dá a impressão que Deus é um sádico, não é isso? Mas não é bem, é a ferramenta, entendeu? É a lei de ação e reação, a lei kármica, como diz os nossos irmãos orientais. Então é preciso que a gente comece a entender realmente a nossa vida. Sem entendimento, nós não chegamos a lugar nenhum. É isso que eu gostaria de colocar.
O que é importante é, quem já me ouviu falar, né, eu falo sempre das bem-aventuranças. Eu acho que se a gente esquecesse grande parte do Evangelho, mas a gente tivesse em mente as palavras das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, a gente teria grande parte do nosso processo de evolução e da nossa da forma de evoluir garantida, né? Porque se a gente atende às bem-aventuranças, a gente vai vendo que ela é uma escadinha. A gente começa na humildade, passa, né, bem-aventurados os aflitos, os mansos, e aí vai sucessivamente, num processo que vai nos educando, um processo que vai nos dando diretrizes. Eu falo que as bem-aventuranças são balizas, como se fossem balizas que vão nos organizando para que a gente siga evoluindo, né? Essa bem-aventurança, essa segunda, eu acho ela extremamente importante, da aflição, porque ela vem de acordo com a nossa atual situação evolutiva. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, o sofrimento faz parte, sim, da nossa vida atual. Em menor grau, em maior grau para alguns, mas toda a humanidade que vive hoje no mundo de provas e expiações, ela vive, sim, situações de grande aflição, de grande sofrimento. Cabe a nós, principalmente nós que buscamos o entendimento, que buscamos conhecimento, que buscamos discernimento, cabe a gente esclarecer e ajudar as pessoas a entenderem que todo esse sofrimento, toda essa aflição, como a gente já disse várias vezes, ela tem um propósito, né? E se a gente se revolta, a gente não consegue resolver essa pendência. Se a gente se submete e se torna submisso, passivo, a gente também não consegue resolver as pendências. Então, o que o Pai e a espiritualidade amiga espera de nós? Que a gente assuma o controle das nossas vidas, que a gente consiga se conhecer, que a gente consiga entender ou tentar entender os propósitos do sofrimento, para que a gente, de fato, possa quitar essas dívidas anteriores e que a gente possa entender que toda dor, que toda aflição, que todo sofrimento, ela tem um propósito educativo, um propósito pedagógico. O Sr. João falou agora há pouco da pandemia, ela tem um propósito educativo para a humanidade, né? Todos nós estamos vivendo de alguma forma, alguns mais perto, outros não, alguns países sofrendo mais acentuadamente a questão da pandemia, mas de uma forma geral a gente pode dizer que essa aflição que a humanidade viveu, ela fez com que a humanidade repensasse o seu comportamento, né? Alguns não vão mudar, né? Porque alguns não vão entender que isso tem um propósito pedagógico, né? Mas o que a gente espera é que a espiritualidade auxilie a humanidade a entender o propósito dessa pandemia, o propósito de tantos sofrimentos, né? O propósito das doenças mentais, como o senhor mesmo falou, das pessoas nos hospitais psiquiátricos. Então, a gente tem que dar, enquanto, né, pessoas da doutrina ou enquanto estudiosos da doutrina, o que a gente tem que conseguir fazer é levar o entendimento para as pessoas, para que elas possam, de fato, compreender os propósitos da espiritualidade, os propósitos da evolução. Esse entendimento, eu acredito que o propósito principal do Espiritismo é exatamente esse, né? Nos dá uma luz a respeito do mundo espiritual que ficou desconhecido aqui principalmente aqui no Ocidente, né? Os nossos irmãos orientais já, né, estão milênios na nossa frente a respeito disso, apesar de eles terem problemas lá também, igual nós os temos aqui, mas o Espiritismo é como se fosse um farol para nos dar, para iluminar o caminho tão difícil, né, que é viver aqui num mundo, no planeta Terra, que é tão heterogêneo, né? Você vê que hoje, no século XXI, a gente vai lá no continente africano, você vê que parece um mundo da caverna ainda.
alguns espíritos colocam, o mundo de regeneração vai começar agora, mas eu acho muito difícil, né? Porque esse tempo que nós temos aqui, que é a rotação do planeta Terra, é muito diferente do tempo espiritual, vamos colocar assim. Então, a gente vê que vai ser muito difícil ainda, é preciso, essa pandemia, igual você colocou muito bem aqui, e eu coloquei anteriormente como se fosse um puxão de orelha para a gente ver, mas é um modo de ensinar, um modo pedagógico mesmo, porque as pessoas que estavam longe, agora têm que viver mais perto, né? Essa reclusão, vamos falar assim, que está havendo, então, ela é necessária para que a pessoa repense as atitudes que estão sendo tomadas. Então, nós já estamos finalizando. O recado é esse, né? As bem-aventuranças, elas são propósitos, balizas para que a gente possa, de fato, caminhar de uma forma mais retilínea e com menos erros. E bem-aventurados os aflitos, quer dizer exatamente isso, que a gente consiga entender que a aflição, que o sofrimento, que a dor, ela tem um propósito. E que a gente consiga viver essa dor, apesar de tão difícil, né? Mas com resiliência e com resignação, não resignação do ponto de submissão, mas entendendo que é necessário do ponto de vista pedagógico para a nossa evolução. Então, que a gente compreenda e que a gente solicite, peça a espiritualidade amiga que nos ampare para que a gente possa seguir em frente, apesar das aflições atuais, e que a gente erre menos, para que a gente leve menos dívidas para vidas futuras. É que esse estudo, isso possa servir de amparo, né? De trampolim para todos nós seguirmos a nossa destinação. Então, boa noite a todos, muito obrigada a todos os internautas, né? E que a gente consiga seguir adiante nesse estudo dessa literatura maravilhosa que é o Evangelho. Paz e amor a todos.